Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Na aula de hoje, nós estaremos estudando um tema muito importante acerca da autenticidade de uma linguagem sadia. O tema já está em tela, a autenticidade de uma linguagem sadia. O texto do dia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 16, versículo 21. Nós precisaremos aqui inicialmente dizer uma coisa importante para você, querido jovem, querido professor. Nós precisamos sempre nos policiar de como está as palavras que serão proferidas da nossa boca, como está a nossa língua diante de Deus, como é o nosso posicionamento com as nossas palavras, porque as nossas palavras, ainda mais nos dias de hoje, elas têm sim um poder imenso. E nós, como servo de Deus, nós iremos aprender aqui nesta aula de hoje acerca dessa autenticidade de uma linguagem sadia, de uma linguagem correta, uma linguagem que vai trazer frutos para aqueles que vão usá-la. Nós precisamos ter a ciência daquilo que sai da nossa boca, porque a nossa vida como servo de Deus é considerada como uma fonte, e essa fonte ela precisa jorrar apenas água que seja potável, água que seja boa para beber, e não água que não seja necessária para ser bebida. Ou seja, as nossas palavras poderão ajudar, mas também poderão atrapalhar as pessoas com aquilo que nós formos dizer. A síntese diz: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Isso é de extrema importância na vida de um cristão. As palavras que são proferidas por ele, aquilo que é formulado na nossa mente e aquilo que nós iremos verbalizar com a nossa boca, que são as nossas palavras, nós precisamos ter a ciência e o conhecimento que todas as nossas palavras, elas precisarão ser temperadas com sal. Nós iremos ver isso ao longo dessa aula de hoje. Nós precisamos ter na nossa boca palavras de vida, palavras que possam trazer na vida das pessoas um direcionamento, uma direção, trazer luz, trazer paz, trazer o contentamento espiritual nas vidas, trazer alegria aos corações, através das nossas palavras, através da nossa comunicação bem feita, de forma certeira, pelo conhecimento das Escrituras, nós teremos o poder de fazer isso e alcançar outras pessoas que ainda não tiveram o conhecimento da verdade com a nossa palavra, com a nossa língua. E a nossa língua, nós precisaremos domá-la. E isso é importante. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais e centrais que nós iremos delimitar a nossa aula de hoje, que está em tela. Primeiro, compreender a necessidade de controlar a língua. Segundo, explicar os perigos de uma língua descontrolada. E 3, destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Mais do que nunca nos dias atuais, nós precisamos ter sempre a cautela do que sairá da nossa boca, e principalmente em um mundo de redes sociais, onde nós estamos nos portando, como nós estamos nos portando, o que nós temos dito, porque isso poderá acarretar também até processos contra nós acerca das palavras que nós dissermos aqui nas mídias sociais. Eu estou falando com você a partir do YouTube, do canal ADC Educacional, mas nós precisaremos ter a cautela do que nós estamos falando para você, porque talvez em algum momento, se nós não tivermos o cuidado, não tivermos ali a prudência e essa perícia no que nós vamos falar, nós poderemos prejudicar alguém ou até mesmo a nós mesmos com as nossas palavras. Por isso que é importante, até no momento de ira, principalmente, nós termos o controle das nossas palavras para que não possamos dizer palavras que possam ocasionar problemas ao nosso semelhante e também para nós. O texto que nós estaremos estudando, embasando em sala de aula, é o texto que está em tela de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, que é esse texto que nós iremos usar como embasamento para essa lição de hoje, acerca da autenticidade de uma linguagem sadia. O
que viria a ser uma linguagem sadia? Uma linguagem sadia não é apenas uma linguagem polida de forma gramatical. Não é eu ter um conceito elevado acerca da gramática brasileira e saber utilizar todos os mecanismos da nossa gramática, as pontuações, todas as formas corretas das orações, dos períodos, ou seja, de tudo aquilo que vai englobar uma frase, um parágrafo, ou até mesmo um texto enorme. Nós precisamos ter a ciência que a nossa vida de polidez na nossa comunicação, ela precisará estar inicialmente voltada para o conhecimento da palavra de Deus. É bem verdade que as Escrituras Sagradas, além de ser a nossa fonte maior de informação, nós precisamos entender que a linguagem que a Bíblia tem é uma linguagem erudita, é uma linguagem de uma forma, não é uma forma informal, a escrita da Bíblia, mas é um termo que nós aprendemos com a palavra de Deus, é um termo que é utilizado de uma forma culta e erudita das palavras, de uma forma correta. Se você quer se comunicar bem, eu te dou uma orientação. Leia mais a Bíblia. Leia mais a palavra de Deus. Você vai entender com a Bíblia Sagrada, com um manual bíblico, com um manual, ou seja, com um dicionário bíblico, um dicionário também da língua portuguesa, você vai ter um conhecimento muito grande e bom, até para você se comunicar melhor acerca das palavras, porque talvez você leia alguns textos da palavra de Deus, tem algumas palavras que você não tem um entendimento, não sabe o conceito, não sabe a classificação dessas palavras. Então, estou dizendo isso para você, querido jovem, para você ter essa ciência. Eu fiz isso no meu início de fé. Eu tinha sempre ali de prontidão um dicionário bíblico e um dicionário da língua portuguesa nas minhas leituras da palavra de Deus, até para facilitar o entendimento que o autor está querendo dizer acerca de algum assunto, acerca de alguma mensagem ali dentro da palavra de Deus. A introdução da revista diz: qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos nesta lição, o capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e da responsabilidade do uso da língua. Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita a nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos uma arma espiritual grandiosa que é o poder da palavra. Nós temos uma arma, um instrumento que Deus nos concede, nós como servos de Deus, que é a nossa língua, que é as nossas palavras, que é a verbalização daquilo que nós estamos apresentando para as pessoas. Até para nós ganharmos uma vida para o Senhor, nós temos que ter cautela no que estamos dizendo. A forma que nós estamos abordando o contexto da palavra de Deus, até a forma de nós nos portarmos em falarmos acerca das Escrituras Sagradas, nós precisamos ter a ciência de que cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada ouvinte da palavra de Deus, ela é diferente. Tem uma classe social diferente, tem uma cultura diferente, tem uma questão educacional talvez diferente. Então nós temos que abordar na palavra de Deus de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva para as pessoas a nossa linguagem. É bem verdade que nós estaremos estudando aqui na lição, não tem muita... É parecido o que eu estou falando para vocês, tem a ver com o que eu estou falando para vocês. Nós iremos abordar acerca do contrário. Estou falando inicialmente acerca daquilo que é verdadeiro e do que nós poderemos fazer acerca da nossa comunicação. Mas o que nós iremos ver aqui na lição de hoje é aquilo que é contrário à palavra de Deus que nós verbalizamos. Então, inicialmente eu vou falar para você acerca disso, da forma correta de nós usarmos a palavra de Deus e até a nossa própria comunicação, para que seja fácil o entendimento seu na hora que você for abordar em sala de aula, professor, e também você, aluno que está me acompanhando, perceba também a cautela que nós precisaremos ter acerca da nossa comunicação sadia. Tópico 1, a necessidade de dominar a língua. Subtópico 1, a responsabilidade dos mestres com o que falam. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. Em Tiago 3:1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Assim como pastores, são dons de Deus para a edificação de sua igreja.
o mestre molda as mentes imaturas para o bem ou para o mal. O mestre, ou seja, o professor, o pastor, ou seja, pastor e mestre, são características de uma mesma pessoa, né, de um líder só, mas que tem essas duas vertentes. Aquele pastor que ele é mais apacentador, aquele que é um mestre, e ele é uma pessoa que tem uma habilidade maior no ensinamento. Mas nós temos que ter a ciência de uma coisa: nós iremos ensinar, nós iremos passar para as pessoas as informações acerca da palavra de Deus, e nós, como autênticos cristãos, que dentro dessa lição nós estamos abordando diversos assuntos dentro da sua autenticidade, nós precisamos entender uma coisa importante. A nossa comunicação clara e objetiva e de uma fácil compreensão poderá ajudar muitas pessoas, assim como também, se a nossa comunicação não for boa, ela poderá atrapalhar muitas pessoas. E nós, como mestre, eu que estou a falar com você agora como professor, eu tenho muita cautela, muito cuidado, eu me policio bastante acerca das palavras que eu vou dizer para você, para que eu não possa entrar num descrédito, para que eu não possa falar uma heresia para você, uma coisa que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então, procuro me policiar, ter uma cautela imensa naquilo que eu vou falar para você. E certamente, aquilo que eu vou dizer para você é realmente o que a palavra de Deus nos assegura. Então, com esse cuidado que nós temos que ter, esse juízo que poderá acontecer na vida daqueles que ensinam, é algo real. Então nós temos que ter essa cautela. E você que passa a me ouvir, querido irmão, professor e aluno que nesse momento estão conosco, você precisa entender e também dar a responsabilidade imensa àquilo que você está ouvindo e colocar em prática as orientações que são dadas aqui nessas aulas para você, para orientar você da forma melhor e da correta forma que nós deveremos nos portar acerca da nossa comunicação. Subtópico 2, o poder da língua. No versículo 2, Tiago aborda o cuidado no falar em decorrência de alguém prejudicar a si mesmo. Tiago 3,2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A palavra tropeçamos aqui significa pecamos. O problema não é falar, mas levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Ou seja, todas as nossas palavras, antes de sair da nossa boca, elas precisam ser filtradas, elas precisam ter uma cautela do que vai sair da nossa boca em todas as circunstâncias da nossa vida, e principalmente em um momento em que as pessoas queiram nos apertar, as pessoas queiram nos pressionar acerca da defesa da nossa fé, talvez, ou de alguns assuntos que estão à tona aí na nossa sociedade. Eu e você, como servo de Deus, nós precisamos ter sempre o cuidado imenso daquilo que será proferido, daquilo que sairá da nossa boca, e certamente o conselho que eu te dou é sempre ter uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus e uma vida de leitura da palavra de Deus, para que possamos responder às pessoas da melhor maneira possível e alcançá-las pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós temos na nossa vida essas habilidades que Deus tem nos dado de anunciar o ano aceitável do Senhor, de anunciar a palavra de Deus para as pessoas, mas de uma maneira que as pessoas entendam realmente que elas precisam sair do seu comodismo, sair das suas vidas libertinas, mas aquilo que nós iremos falar para essas pessoas, elas precisam ter a ciência em seus corações que realmente é a verdade de Deus. Até a forma de eu falar, a incisão de eu falar, a firmeza no meu falar, vai demonstrar que eu estou falando a verdade para as pessoas. Por que as pessoas no tempo de Jesus, que esteve conosco aqui na terra, as pessoas queriam estar próximas a Jesus? Havia sempre uma multidão próxima a Jesus para ouvi-lo. Por quê? Porque as suas palavras alcançavam os corações e alcança ainda até os dias de hoje. Quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir Jesus, porque certamente as suas palavras eram diferentes da palavra de outras pessoas que o antecederam, que estavam ali, como por exemplo os fariseus, os saduceus e outros grupos que ali tinham naquele tempo de Jesus. E nos dias atuais, eu e você temos essa responsabilidade na nossa comunicação. Uma comunicação afastada de gírias, talvez até de regionalismo, de uma forma geral, coisas que possam também acarretar uma dificuldade
das pessoas compreender a mensagem do Evangelho de Jesus. Subtópico 3. Língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago faz o uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Diz o texto da palavra de Deus em Tiago 3, versículos 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. É possível, sim, controlar, policiar e guardar a nossa língua de proferir palavras tortuosas, indecorosas e maldizentes. Será que nós não temos visto hoje na boca de muitos cristãos que se dizem cristãos autênticos e verdadeiros, palavras torpes, palavras indecorosas, palavras que são, na verdade, algumas bocas saem palavrões, palavras que não são realmente, que deveriam sair da boca de um servo de Deus, de uma fonte que jorra água para a vida. Jamais na nossa boca poderá sair palavras que possam causar escândalos nas pessoas. A nossa linguagem como cristão também é uma forma de nós evangelizarmos. Até na nossa conversa com as pessoas, olha, querido jovem, entenda isso. Até você se comunicando com as pessoas, elas irão perceber se você é um cristão autêntico ou não, na forma que você vai conversar. É claro que a juventude tem as suas formas de conversar um com o outro, mas eu quero dizer uma coisa importante para você. Você não vai fazer uma entrevista de emprego falando em gírias. Você vai ser desclassificado. Você não vai chegar em um tribunal, em um juízo, e falar de uma forma de gíria. Você tem que falar da forma correta. Ou seja, a nossa vida como cristão, a nossa linguagem como cristão, precisa ser uma linguagem sadia, afastada de dialetos que possam causar embaraço na mente das pessoas e elas verem na nossa vida que nós não somos cristãos. Porque a nossa boca é uma boca, talvez, que é uma boca imunda, uma boca suja. O cristão que fala constantemente palavrão e que está se alinhando a pessoas, e aí com esse alinhamento a algumas pessoas que não professam a mesma fé que eles começam a se moldar. Então a orientação da palavra de Deus, do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, é que nós não deveremos jamais nos conformar com este mundo, ou seja, tomar a forma deste mundo. Nós precisamos sempre renovar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida diante de Deus, para que possamos ter aceitação na pregação do Evangelho de Jesus. Talvez isso possa estar acontecendo com você, querido jovem, ou amigo. As pessoas não têm te ouvido ainda, porque não têm sentido firmeza na tua linguagem. Talvez isso possa acontecer com você. O tópico seguinte, os perigos de uma língua descontrolada. Subtópico 1, a língua como fogo. Tiago 3,5 diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ou seja, a falta de controle na língua poderá acarretar prejuízos incalculáveis a si e a outrem, e ainda poderá trazer violação à lei e da justiça de Deus. É isso que acontece com a boca de uma pessoa que não vigia, que não tem uma prudência. Fala o que quer e poderá ouvir aquilo que não quer. E fala aquilo que vem ao seu coração e muitas vezes não é filtrada as suas palavras e ele diz palavras obscenas. Às vezes se encontra em situações que pode até ficar envergonhado consigo mesmo, das suas próprias palavras que saem de sua boca. Mas isso acontece pelo meio em que ele está vivendo, pela situação que ele está vivendo. Talvez a sua linguagem é um retrato apenas do que está dentro dele já. Aquilo que ele assiste, aquilo que ele ouve, aquilo que ele lê, aquilo que ele compartilha nas redes sociais, a forma que ele se comunica nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram e outras redes sociais, a forma que ele se comunica com as pessoas, ou seja, ele precisa ter uma cautela. A sua comunicação como servo de Deus, inicialmente, ela precisa ser polida, ela precisa ser sadia. E nós só teremos uma linguagem sadia se nós colocarmos na nossa mente, na nossa vida, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá sempre a sabedoria de nós nos portarmos como autênticos servos de Deus em uma sociedade corrompida,
em uma sociedade imoral, afastada de Deus e que precisa também de salvação e que através da minha vida e da sua vida nós poderemos fazer isso levando a mensagem do Evangelho transformador de Jesus Cristo. O subtópico 2 diz a inconsistência no falar. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua em meio às circunstâncias geradas ao longo do tempo e talvez pela atitude incorreta que tomamos ou quando fazemos algum pronunciamento público. O texto de Tiago 3,9 diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso mostra incoerência e inconsistência do procedimento na vida daqueles que se intitulam cristãos. Isso é uma verdade. Como é que você diz que é um servo de Deus, que está com a vida com Deus, mas quando você bendiz a Deus, dá glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo você espragueja as pessoas, você amaldiçoa as pessoas, você leva palavras de maldição para a vida dos seus semelhantes, você traz palavras que são indecorosas para as pessoas, você é maldoso nas suas palavras com o seu semelhante, até mesmo com os seus irmãos na sua comunidade, você faz isso. Então isso vai gerar na mente das pessoas uma incoerência e uma inconsistência naquilo que você está dizendo. Você precisa entender que você é aquilo que você está dizendo. Por mais que não seja, por mais que alguém camufle isso, por mais que alguém esconda isso dentro do seu interior e apenas comece a ter uma habilidade de falar de uma forma diferente daquilo que realmente eles acham está dentro delas, mas o que deve sair da nossa boca é o que está no nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Como é que está o teu interior, jovem? Como é que está o teu interior? Precisa purificar o teu interior. Precisa, você e eu, nós precisamos constantemente purificar o nosso altar diante de Deus, trabalhar na nossa mente e lendo a palavra de Deus constantemente, porque a leitura constante da palavra de Deus que vai fazer o aprimoramento da nossa mente e ser alinhada à mente de Cristo. É isso que precisa acontecer. Subtópico 3. A incapacidade de domar a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, Tiago 3,8. O termo grego utilizado tem um significado que traz a ideia de uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir, pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva e também uma pessoa venenosa. Vai dar a característica de uma serpente, vai dar a característica de uma cobra. Assim é uma pessoa que não tem um controle de domar. Quando o texto vai falar, o homem não tem, o homem natural, o homem que não tem um conhecimento de Deus, o homem que não tem na sua vida o Espírito de Deus, que vai trazer essa temperança, esse domínio próprio na vida dele. O homem em si, o homem sem Deus, ele não tem cautela de domar. E o homem, às vezes, que é um cristão e por falta de vigilância em Deus, ele vai cair numa situação adversa. O crente verdadeiro, o cristão autêntico na presença de Deus, ele sempre tem cuidado daquilo que ele vai falar. Antes de dizer qualquer palavra, jovem, eu digo para você uma coisa importante, e você que me assiste também, meu amigo, você precisa entender que nós precisamos filtrar todas as nossas palavras antes de sair da nossa boca, em qualquer circunstância. Tópico seguinte, característica de uma linguagem sadia, e irrepreensível. Tópico 1. Subtópico 1. A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanha o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Em Efésios 4, 29, o texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa palavra, segundo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 29, precisará ser uma palavra que vai edificar, ou seja, vai construir, vai dar solidez de fé na vida das pessoas, uma segurança de Deus. A nossa palavra que sai da nossa boca como servo de Deus é uma palavra que vai trazer construção de vida, vai trazer solidez de fé,
vai trazer confiança nas pessoas que ainda não alcançaram o Evangelho, foram alcançadas pelo Evangelho, tem uma segurança naquilo que nós estamos falando. É por isso que é necessário nós termos uma linguagem sadia. A linguagem sadia é a linguagem advinda da palavra de Deus. Sempre vai ser assim no cristão. O crente tem que viver uma vida de acordo com o princípio de Deus. Subtópico 2, palavras de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especificamente através das nossas palavras. Uma palavra que reflete o conhecimento adquirido em Deus. Em Tiago 3,17 o texto diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha, essas características da comunicação do servo de Deus em que Tiago dá aqui no versículo 17 do capítulo 3, se você parar no pormenor, nós não temos tempo para fazer isso aqui com você, mas se você parar e analisar conceito por conceito das palavras descritas nesse versículo 17, você terá um embasamento para estudar ali 3 ou 4 lições como esta, só dentro desse versículo 17. Se você estudar palavra por palavra o que o autor está querendo dizer acerca dessas palavras, você vai entender como é verdadeiramente a postura do servo de Deus, através desses conceitos que Tiago está dando aqui para nós no capítulo 3 aqui da sua carta e no versículo de número 17. Então você tem que analisar nos pormenores o que as Escrituras quer nos dizer e o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Subtópico 3, reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser um reflexo da nossa fé em Cristo Jesus. O cristão precisa ter uma comunicação santa, polida, saudável, agradável e que demonstre uma vivência com as Escrituras sagradas. Colossenses 4,6 o texto diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É assim que o cristão ele vai precisar se portar. Sempre que for responder a alguém que talvez tenha tentado até causar problema a você, temos que manter a prudência, temos que manter a calma, por mais que seja difícil, é bem verdade, um momento acalorado, um momento de uma situação adversa, mas nós precisamos sempre, como cristãos, porque sempre terá alguém nos observando. No momento de aflição, no momento de dificuldade que as pessoas tentam tirar nossa paz, é aí que nós precisaremos demonstrar como está a nossa vida interior, porque vai ser verbalizado da nossa boca as palavras. Então, no momento de raiva, de ira ou de cólera, nós precisamos ter cautela, prudência e sempre o cuidado com as palavras que sairão da nossa boca, porque a palavra dita é como uma flecha atirada, ela jamais voltará, ela vai atingir algum alvo. Então, é assim as palavras que saem da boca das pessoas, e principalmente da boca do cristão. Temos que ter muita cautela para que não caiamos em descrédito com a nossa vida diante de Deus. A conclusão da revista diz: a carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la para evitar danos à nossa vida e ao do próximo. Uma linguagem saudável edifica e é cheia de sabedoria e reflete nossa fé em Cristo. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para glorificar a Deus e edificar os outros, demonstrando autenticidade em nossa fé por meio de uma comunicação verdadeira e amorosa. Ao cultivar uma linguagem irrepreensível, mostramos ao mundo a transformação que Cristo opera em nossas vidas. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui, já para concluir hoje, e dizer uma coisa importante para você, prezado professor e aluno, e também aos nossos amigos que acompanham no canal ADC Educacional. Nós precisamos cuidar da nossa língua, porque muitas e muitas vezes nós poderemos atrair maldição para as nossas vidas através das nossas palavras, talvez maldizentes. Quando eu digo nós, na verdade, eu não estou incluído nisso, eu não quero me incluir nessa situação, preciso sempre me policiar, mas eu quero dizer para você que talvez conheça uma pessoa que está sempre se maldizendo, atraindo palavras e dizendo palavras de maldição com a sua própria vida ou talvez com a sua família. Eu quero dizer para você, oriente essa pessoa. E se isso acontece com você, a partir de hoje,
Tire isso da sua vida. A sua boca é uma boca de bênção. A sua língua é uma língua para proferir palavras que vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Nós, como conhecedores do Evangelho, da nossa boca precisará sempre sair palavras que possam abençoar, trazer bênção para as vidas, direção para as vidas e uma vida alegre na presença de Deus através das palavras que nós iremos proferir. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Então, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. E aqui eu já agradeço, já quero agradecer esse momento a você que esteve conosco até aqui e que o Senhor continue fortalecendo a sua vida, te dando graça e sempre o equilíbrio necessário para você se portar com a sua comunicação onde quer que você esteja. E até a nossa próxima aula.